Continuando aqui a nossa aula 4, vamos falar agora sobre as medidas provisórias. As medidas provisórias estão previstas no artigo 62 da Constituição Federal. Gente, elas substituem o antigo decreto-lei, que é um velho conhecido nosso, que hoje já não existe mais na Constituição Federal. Não tem mais a previsão de decreto-lei do Poder Executivo. A medida provisória, ela é classificada como ato monocrático do Presidente da República, portanto, sem a participação do Poder Legislativo nessa fase. A medida provisória, ela vem meio que de frente para trás. Ou seja, primeiro o presidente lança a lei, depois o Congresso vai fazer a análise. Então tem muitos detalhezinhos. Eu separei aqui alguns para que a gente consiga entender como a medida provisória pode ser lançada pelo presidente e quais são as suas limitações formais e materiais. Então, vamos lá. Eu separei as características, então coloquei aqui algumas observações e nós vamos comentando. E depois, se você não entendeu, gente, por favor, comente aqui que a gente debate mais o assunto. Então, tudo começa, né? A primeira fase, a primeira etapa vai começar pela publicação. Então, nós temos primeiro a publicação, depois nós temos a análise, né, de uma comissão mista, depois nós temos a votação em plenário, depois nós temos os destaques, e aí depois nós temos, finalmente, a publicação, o desfecho de tudo isso. Então, vamos lá. A primeira etapa, publicação. O presidente da República publica a medida provisória e ela já começa a valer. Mas atenção, tem os requisitos da medida provisória. E esses requisitos são dois. São requisitos materiais, portanto. Tem que ser assunto de relevância e urgência. São assuntos que não podem esperar o tempo de um processo legislativo comum de elaboração de uma lei. Agora, relevância e urgência, aí é uma interpretação que vai do presidente da República. O que é urgente, o que é relevante. Então, vai da análise de um. Então, por exemplo, o porte de arma é relevante, é urgente? Já tivemos, né, iniciativas, tentativas de fazer via uma medida provisória. Depois passa para a análise do legislativo. Mas qual que é o grau de relevância e de urgência? Ora, liberar uma determinada atividade de um determinado setor da indústria ou do comércio. Então, aí, relevância e urgência vai depender do presidente. O que ele considera de relevante e urgente? Não há especificação aqui na Constituição a respeito desse entendimento. Bom, na publicação, temos que analisar em relação ao prazo. A medida provisória, ela tem um prazo de validade. Por quê? Provisória, medida provisória, então significa que tem um prazo. O prazo, gente, de validade da medida provisória é de 30 dias. Esse prazo, ele pode ser dobrado, ou seja, por mais 30 dias. Então, ao todo, o prazo de vigência de uma medida provisória pode chegar a 60 dias. Essa regrinha é lá do artigo 62 do parágrafo 3º. Atenção, gente, esse prazo não é contado durante o recesso parlamentar. Essa regrinha é importante, está lá no parágrafo 4º do artigo 62. Passando esse prazo, perde a validade. Então, se não forem votados em 45 dias, já começa a trancar a pauta. Por quê?
olha, faz sentido. Se o assunto é relevante, se o assunto é urgente e ele precisa ser votado no máximo em 60 dias, se até o 45º dia não tiver sido votado ainda, então automaticamente ele tranca a pauta, ou seja, a Casa Legislativa tem que votar. Segundo o artigo 62, no parágrafo 1º, não podem ser objetos de medida provisória os seguintes assuntos. Então, tem que ser assunto relevante e urgente, mas aí já tem as exceções. Em relação à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Também não pode ser objeto de medida provisória. Direito penal, processual penal, olha só. Não podem também, em relação à detenção ou sequestro de bens, de poupança ou qualquer outro ativo financeiro. Essa exceção aqui, gente, é uma determinação que tem relação com aquele famoso episódio lá do congelamento da poupança, lá na época do governo Fernando Collor de Mello, lá em 1990. Então, aquilo tudo lá foi feito via medida provisória, acredite? Então, para evitar que aquilo aconteça, com confisco de poupança, sequestro de bens pelo presidente da República via medida provisória, então, hoje temos essa limitação. Outra coisa, matérias reservadas à lei complementar. Então, leis complementares são aprovadas, né, por maioria absoluta, enquanto que a medida provisória é por maioria simples. Então, fique atento a esse jogo que existe entre uma forma e outra, porque essa questão de quórum é difícil de memorizar, então você tem que ficar sempre atento. Aí depois, né, da fase da publicação, obedecidos aí esses requisitos e essas particularidades, passa-se a fase da análise de comissão mista. Mista, então, aí pela Câmara e pelo Senado. Essa comissão é formada por deputados e também por senadores. Então, essa comissão, ela pode apresentar emendas. A comissão, né, ela remete ao plenário da Câmara e depois ao Senado para a votação. E aí, como se dá essa votação? Bom, acontece da seguinte forma. No plenário, a votação é semelhante ao projeto de uma lei ordinária. Então, o quórum é por maioria simples e em turno único. Turno único, não precisa ser 2 turnos de votação, como é no caso de uma emenda à Constituição. O plenário, ele pode fazer destaques. O que são destaques? São as emendas. Vai destacar um texto que depois esse texto destacado pode virar uma emenda. Destacar para emendar. São as emendas. Então é isso. Porque às vezes você acaba ouvindo, né, na televisão, né, a comissão apresentou os destaques. O que é destaque? Destaque é destacar um trecho que depois vai virar uma emenda. Bom, o que acontece? Passou essa fase dos destaques, apresentam as emendas. Depois do plenário, aí o que acontece? São situações distintas. Se o texto for aprovado sem alteração, o projeto é encaminhado ao presidente, né? A presidente aqui do Congresso, que, no caso, é o presidente do Senado, que tem essa prerrogativa de ser presidente do Congresso. Para a publicação, a MP se transforma em uma lei ordinária. Então, da seguinte forma, faz sentido, né? A medida provisória veio,
ela passa pela comissão, passa pelo plenário. Se não houve nenhum destaque, não houve nenhuma emenda, passa, né, para o presidente do Congresso e dali já vai para a publicação, não volta. Não há necessidade de voltar para o presidente da República para ele sancionar ou vetar. Então fique atento a isso. Mas, gente, se a medida provisória for rejeitada, fique atento. Os efeitos das relações jurídicas durante a vigência serão regulamentados por um decreto legislativo. Eu acredito que as pessoas têm muitas dúvidas nessa parte aqui. Os alunos do curso de Direito, dos cursos presenciais, eles ficam sempre perguntando. Eu acredito que você também que está aí, né, do outro lado da telinha, pode também ter essa dúvida. Mas como assim? A medida foi rejeitada. E os efeitos? Que efeitos? Então você tem que entender o seguinte, você tem que imaginar, olha só. A medida provisória, ela foi, né, um ato monocrático do presidente da República. Então ela já começou a valer ali. Durante, vamos supor, 60 dias durou toda a medida provisória. Mas chegou lá na frente, o Congresso derruba a medida. Como ela era provisória, para que ela se transforme em uma lei, ela tem que ser aceita, tem que ser aprovada pelo Congresso. Mas ela foi rejeitada. Mas concorda comigo que houve um período ali de 60 dias em que teve um efeito? Se a medida cai, significa o quê? O que acontece com aquele efeito ali? Bom, aí que entra. O decreto legislativo é a forma do Congresso Nacional emitir as suas decisões. Então, o decreto legislativo é a prerrogativa que vai do Congresso Nacional. Então, concorda comigo que esse tempo, então vamos supor, medida provisória em relação a uma determinada taxa, a uma determinada situação, a um determinado acordo. Vamos pegar uma situação hipotética aqui. Por meio de medida provisória, o presidente cria uma determinada situação. Dessa situação, as pessoas vamos supor que seja um valor em relação a uma relação contratual. Olha, o presidente permitiu agora que pode acontecer isso. Várias pessoas vão lá e fazem contratos, fazem compras em relação àquilo. Quando termina, o que acontece? Todo o dinheiro, todo o valor, vai ter que devolver a taxa ou não. Eu fiz um contrato, esse contrato está valendo ou não. Então, para regulamentar todo esse período, que pode chegar até 60 dias, essas relações, os efeitos dessa medida provisória, ele vai ser regulamentado via decreto legislativo. Olha, se eu paguei uma taxa por causa de uma medida provisória, eu vou ter que devolver a taxa, porque não existe mais a medida. É o decreto legislativo que vai estabelecer isso. Se você vai ter que devolver ou não, o que vai acontecer se você contratou uma pessoa, fez uma prestação de serviço, tudo isso vai ser deliberado nesse decreto legislativo. Então, gente, resumindo, a medida provisória, quando ela é rejeitada, ela é como se fosse uma lei temporária. É uma lei que valeu durante 60 dias, terminou, acabou. Aí passa a valer o decreto legislativo, e esse decreto legislativo regulamenta essa relação desses 60 dias, né? Bom, aí o que acontece? Você tem a seguinte situação. Se o Congresso não editar esse decreto no prazo de 60 dias, os efeitos da medida provisória são consolidados e ela terá a eficácia de uma lei temporária. Então, mesmo ali que o Congresso não edite esse decreto legislativo, quando a medida provisória ela termina, né, se ela for rejeitada, ela terminou, simplesmente ela vai ter o efeito de uma lei temporária, ou seja,
durante aquele período aconteceu a lei. Os efeitos, se você pagou a taxa, bom, o que acontece? Você pagou a taxa, a lei, né, a medida provisória não existe mais, o efeito dela não existe mais, o que vai acontecer? Você pode entrar na justiça para receber a taxa de volta, ou o decreto vai dizer, olha, pagou, pagou, quem não pagou não precisa pagar mais, mas quem pagou perdeu o dinheiro. Então, são os detalhes que, por isso que precisa de um decreto legislativo, exatamente para regulamentar, senão fica muito solto. Bom, essa foi uma situação. Agora, havendo alteração do texto da medida provisória, ela passa a se chamar de projeto de lei de conversão, o famoso PLV. Atenção, se houver alteração do texto da medida provisória, esse texto não vai mais se chamar medida provisória. Ele passa a se chamar projeto de lei de conversão. E daí, esse projeto segue todo o curso de um projeto de lei novamente, até chegar ao presidente da República. Daí sim, o presidente pode sancionar ou ele pode vetar. Olha que complicação, gente, a medida provisória. Recapitulando, se o projeto de lei ele chegou e havendo alteração, aliás, se a medida provisória chegou havendo alteração, né, do texto, essa medida provisória, ela vai se chamar projeto de lei de conversão, ou seja, vai um projeto para converter uma medida provisória em uma lei. A diferença aqui é que ele vai, o Congresso ele vai fazer as alterações, as emendas e tudo mais, esse projeto vai retornar lá para o presidente da República, que foi quem começou todo esse processo da MP. Há uma reversão aqui, é como se aí o Congresso tivesse fazendo um projeto de lei e encaminhando para sanção ou veto do presidente da República. Agora pensa o seguinte, eu mando lá, eu sou presidente da República, mando uma medida provisória. A medida provisória chega lá no Congresso, os congressistas, os parlamentares mexem no meu projeto, altera e deixa muito pouca coisa do que eu realmente quis ali naquele projeto. Aí o que acontece? Eu fico insatisfeito. Eu posso sancionar ou vetar. Se o presidente da República não gostou das alterações, ele pode vetar. Agora, se ele gostou, se ele falou, olha, vocês alteraram, mas tem razão, eu vou aceitar as sugestões, aí ele sanciona. E aí ele manda publicar. Então fique atento. No caso anterior, se não houver, no primeiro caso, como eu havia comentado, se o texto for aprovado sem alteração, ou seja, a medida provisória vem, aí o Congresso gostou da medida, já encaminha o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, encaminha para a publicação direto. Mas, se houve alteração, o projeto passa a se chamar PLV, e daí esse PLV segue o curso de uma lei, e aí ele tem que passar, né, novamente até chegar ao presidente da República para sanção ou um veto. Lembrando sempre que aqui, em relação à maioria, medida provisória, maioria simples, turno único. Aí, se o presidente da República não gostou das alterações, ele pode vetar. Se gostou, ele sanciona e publica. Então, gente, tem que ficar atento porque a medida provisória, embora a medida provisória ela possa ter um tempo bem curto, de 60 dias, mas ela pode causar uma confusão bem grande
E os detalhezinhos dessa medida provisória, você tem que entender esse processo. Então, reveja a aula. Eu coloquei tudo aqui escrito para vocês com bastante detalhes, para que você consiga entender. E qualquer dúvidas, comente aqui, que eu interajo com você e respondo. Não fique com vergonha de comentar, porque é um assunto espinhoso, não é fácil. Medida provisória não é fácil de entender. Eu coloquei aqui tudo que eu acredito que possa te ajudar. Mas se ficou alguma dúvida, comente que eu respondo, ok? Vamos fazer, continuando ainda nessa aula que é gigante, porque são assuntos intercalados, né? As espécies normativas são complicadas, você tem que entender. Para não ficar muito grande, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já. Descansa um pouquinho, a gente já retorna, ok? Até mais.